Muito boa noite, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É mais uma vez uma alegria para mim estar iniciando junto com vocês mais uma aula de soteriologia. E temos já decorrido durante todas as segundas-feiras à noite aqui sobre assuntos referentes à salvação. E hoje, queridos, nós iremos falar de assuntos referentes à nossa atuação em efeito às provisões feitas por Deus para nós. Hoje nós falaremos sobre as aplicações das provisões feitas a todos nós. Vocês lembram, né? Nós já estudamos sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a ascensão, sobre a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estudaremos sobre eleição. Esse será o tema da aula dessa noite. Mas antes de iniciar, eu quero convidar você, aluno, a você que está ouvindo a aula hoje aqui pela TV Fatec, eu quero convidá-lo a fazer uma breve oração para que então Deus dirija a nossa aula e comecemos então o assunto dessa noite. Curve sua fronte, vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez iniciarmos uma aula aqui pela TV Fatec. Senhor Deus, que o Senhor seja o nosso professor, que tudo que falarmos, que tudo que dissermos seja inspirado por Ti e que possamos ser instrumentos Teus, tanto no falar quanto no aprender. O Senhor esteja com cada aluno que está ouvindo essa aula, com cada líder, com cada pastor, com cada aluno de teologia, esteja também com a família deles. Eu quero pedir a Tua bênção a todos, também a equipe aqui da técnica, eu peço em nome de Jesus, amém. Bom, vamos adiante. O tema dessa noite, então, como eu disse a vocês, são a aplicação das provisões. Em especial, vamos adiante. Hoje nós falaremos sobre eleição. Muito bem, vamos ver então o que a apostila, o que o tema dessa noite então tem a dizer a todos nós. Vamos já seguindo, vamos adiante. Vamos ver então o que a palavra de Deus, o que a apostila diz para nós nessa noite. Vejam só, de acordo com Thyssen, eleição no sentido redentivo é o ato soberano de Deus pela graça, através do qual Ele escolheu Cristo Jesus para a salvação a todos aqueles que previu que o aceitaram. Então veja, nós fomos eleitos por Cristo previamente, não é algo que você decidiu, não é algo que você escolheu. Antes mesmo de você existir, antes mesmo de você escolher alguma coisa, Deus escolheu eleger a você. Mas eleger a quem? Aquele que aceitasse a Cristo Jesus como Salvador. Hoje, queridos, nós teremos uma grande oportunidade de entender um pouco sobre o assunto predestinação. Existem pessoas que acham que somos predestinados à salvação. Mas em que sentido somos predestinados? Será que nós não temos efeito nenhum? Será que nós não podemos decidir se seremos ou não seremos salvos? Ou seja, uma vez que Deus nos escolheu para sermos salvos, a nossa vida já está decidida e não podemos então atuar ou modificar essa decisão de Deus? Será que nós temos parte nisso? Será que essa é uma decisão tomada por mim? Ou é uma decisão tomada por Deus? Bom, é exatamente isso que nós iremos entender. Você vai ver que hoje nós saberemos a diferença entre eleição e seleção. E como eu estava dizendo, e como Thyssen aí disse, né? No sentido redentivo, é o ato soberano de Deus. Deus nos elegeu, tá? Eu vou dar um exemplo da minha vida para vocês. Um dia, eu era um jovem que não conhecia Jesus. E eu andava por esse mundo, vivendo a vida a minha maneira. E um dia Deus se revelou a mim através do seu Espírito Santo e eu o conheci. E eu tomei a decisão então de aceitá-lo. E eu posso dizer então que eu fui um eleito de Deus para participar da vida cristã e herdar então a vida eterna. Veja só, isso é a graça de Cristo que um dia atingiu a minha vida. Então, e qual foi o meio utilizado por Deus para essa eleição? Veja, através do qual Ele escolheu Cristo Jesus para a salvação de todos nós, a todos aqueles que previu que o aceitassem. Bom, você aceitou Jesus?
Você aceita Jesus como seu Salvador? Quero dizer então que você é um eleito de Deus. Um eleito para herdar a vida eterna, para participar da graça de Cristo Jesus, não só nesse mundo, querido, mas durante toda a eternidade. Vamos adiante? Quero colocar para vocês o primeiro verso bíblico, o primeiro texto bíblico dessa noite, que está em Efésios capítulo 1, nós leremos do verso 4 ao verso 5. E a palavra de Deus nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja que não há interferência sua na eleição de Deus. Deus, mesmo antes de você existir, Ele decide então salvar a humanidade. Ele decide então eleger os salvos, eleger os seus para que tenham a oportunidade de salvação. Veja que eleição não é seleção. Deus não está aqui selecionando somente algumas pessoas. Ele está elegendo todos aqueles que o aceitarem para participarem da salvação. Então a eleição ela é aberta e destinada a todos. Todos têm a oportunidade de serem eleitos. Mas quando que a eleição terá efeito? Quando eu ou você aceitarem a Cristo Jesus como Salvador. Então veja que não é uma seleção. Deus, por exemplo, olhou para o João, achou o João bonitinho e falou assim: pronto, esse está selecionado, não importa o que ele faça, ele já está salvo. Não importa se ele roube, não importa se ele peque, não importa se ele não me aceite, ele já está selecionado por mim para ser salvo. Não, queridos, não é bem assim. Um dia Deus me elegeu para servi-lo. E aí eu tive que tomar uma decisão, aceitá-lo ou não. E eu decidi aceitá-lo, e espero que essa também tenha sido a tua decisão, que você tenha aceitado também a Jesus. Muito bem, então você se considere um eleito. E o eleito então está pronto, é um participante aí do reino de Deus, desse plano de santificação, para que um dia então esteja na eternidade com Cristo Jesus. Vamos adiante? Veja só, a eleição, queridos, é um ato de Deus. Pela graça, em vista da mesma razão, toda a humanidade pecou e não merece coisa alguma além da condenação. O homem pecador não podia fazer nada por si mesmo a fim de ser considerado digno de salvação. Assim sendo, qualquer oferta de vida eterna deve ser pela graça de Cristo. A condição da humanidade era a morte, queridos. Quando a humanidade decidiu pecar através de Adão e Eva, o salário do pecado era a morte. Então toda a humanidade, todos os descendentes de Adão e Eva estavam destinados à morte. Então nada o ser humano poderia fazer, por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. E o homem transgrediu a lei quando Adão e Eva então comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo que Deus havia dito para não comerem, porque do dia que comessem, então iriam morrer. Pois bem, eles decidiram comer, então herdaram a morte. Então, a humanidade por si só não poderia fazer nada por ela. Estava condenada à morte. E a lei apontava para isso. A lei dizia somente que eles estavam destinados à morte. Mas então Deus coloca em prática um plano que ele já tinha preparado. Porque Deus, como nós sabemos, é onisciente. Mesmo não interferindo na decisão do homem, mesmo não interferindo na decisão de Adão e Eva, ele já sabia que Adão e Eva cairiam. Então ele já tinha um plano preparado para a salvação da humanidade. Então, através de Cristo Jesus, hoje eu e você podemos não mais morrer eternamente, e sim viver durante toda a eternidade, se aceitarmos a graça de Cristo Jesus na nossa vida. Ou seja, se tivermos Cristo Jesus como o nosso Salvador. Então entenda, eu e você, pela decisão de Deus, somos eleitos a sermos restaurados ao plano original de Deus, que é a vida e não a morte. Assim sendo, qualquer oferta de vida eterna deve ser somente, queridos, pela graça de Cristo. Ninguém pode mais oferecer vida para você. Buda não faz isso, Maomé não faz isso, nenhum ser humano
nenhum milionário pode te oferecer vida. Somente Cristo Jesus, que é o doador da vida, aquele que morreu por mim e por você, pode então lhe dar a vida eterna. Somos eleitos para termos a vida, mas através da graça de Cristo Jesus. Vamos adiante. Queria ler para vocês Romanos capítulo 8, do verso 28 ao verso 30. E veja, a palavra de Deus nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Queridos, ser predestinado não quer dizer que nós não temos a parte ativa, parte efetiva na nossa salvação. A salvação ela é uma decisão pessoal minha e sua. Eu não posso decidir por você, você não pode decidir por mim. A questão é a seguinte: querendo ou não querendo ser salvo, Jesus ele virá para salvar a humanidade. A questão é, participaremos ou não participaremos dessa salvação? Porque todos nós, Jesus quer nos predestinar, ou seja, nos dar o destino novo, o destino da vida. Ele dá essa oportunidade então a todos. O problema é que ele não faz a decisão que é minha e que é sua. Essa parte é tua, essa parte é minha. Então veja, quer você queira, quer você não queira, Jesus voltará a esse mundo, queridos, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Então isto está predestinado por Deus. Deus disse que voltaria para salvar os seus, então ele voltaria e vai voltar. Agora, você estará nesse dia preparado para receber Cristo de braços abertos? Você aceitará Jesus como seu Salvador? Isso é algo que você tem que desenvolver diariamente. Então, onde você começa? Qual é o seu ponto de partida? O seu ponto de partida é no novo nascimento. Quando o Espírito Santo lhe chama para ser batizado, você então entrega a vida a Jesus e aceita Jesus como seu Salvador. Você tem aí na sua vida o milagre do novo nascimento. E você é nova criatura em Cristo. E a partir daí então você desencadeia um processo chamado processo de santificação. E você tem aí então o crescimento em Cristo. E a cada dia você vai se aperfeiçoando como um eleito de Deus para participar então da vida eterna ao lado de Cristo. Você não se torna uma pessoa perfeita, uma pessoa imutável, uma pessoa que não mais peca. Você está sujeito a pecar. Mas os seus pecados então devem ser só feitos de maneira involuntária, ou seja, o desejo no seu coração deve ser de não pecar, de não cometer mais erros. Mas, vamos dizer o seguinte, você ainda pode pecar mesmo depois de ter sido batizado, mesmo depois de ter nascido de novo. Por quê? Porque você ainda é um ser humano pecador. Mas no seu coração o desejo deve ser de não pecar, de não cometer erros. Então veja, você ali está numa situação do quê? De eleito de Deus. Sendo um eleito de Deus, você tem nas suas mãos o poder de decisão. Deus não vai decidir por você, querido. Você é que vai decidir estar para sempre ao lado de Cristo Jesus. E se você decidir, considere-se predestinado. Por quê? Porque a salvação virá. Quer você queira, quer você não queira, todos nós teremos nesse mundo a volta de Cristo Jesus. Vamos adiante? Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Pedro, apóstolo de Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja que Pedro aqui se refere a um grupo de pessoas e os chama de eleitos. Só que veja, que se eles não tivessem que ter uma participação ativa, Pedro não diria para a obediência.
se eles fossem simplesmente pessoas selecionadas por Deus e não eleitas por Deus, eles poderiam falar assim: não, Deus já me selecionou, então qualquer coisa que eu fizer, eu já estou salvo. Queridos, para dizermos que estamos debaixo da graça, que amamos a Deus, temos que ser pessoas obedientes, fiéis aos mandamentos de Deus, fiéis à lei de Deus. A lei, ela mostra, ela revela, ela aponta o nosso pecado. Então, quando nós estamos transgredindo a lei, nós simplesmente estamos dizendo o seguinte: olha, Senhor, apesar de termos sido elegidos por Ti, nós não estamos aceitando essa eleição. Nós não estamos aceitando essa graça, porque nós queremos viver da nossa maneira. Então é como se nós negássemos a eleição. Veja então que não dá para comparar isso com seleção. Veja que nós então não somos selecionados, independente do que fizermos, já estamos com a nossa salvação garantida. Existem algumas religiões, até principalmente o calvinismo, eles trabalham e pensam dessa maneira, que não importa que o ser humano faça, uma vez salvo, sempre salvo. E não é bem assim que a palavra de Deus nos apresenta. Uma vez salvo, sempre salvo, queridos, não é bíblico. A Bíblia nos diz o seguinte: quem permanecer fiel até a morte, aí sim Deus dar-te-á a coroa da vida. Então, temos que ser fiéis, temos que ser obedientes. Então não adianta: agora estou batizado, quer dizer, não preciso fazer mais nada. Não, não é assim. Depois que entregamos a vida para Jesus, através do novo nascimento, nós temos que permanecer fiéis a Cristo, guardando a sua lei e vivendo em conformidade com a sua palavra. Isso é a demonstração de amor, isso é dizer para Cristo Jesus que aceitamos a sua graça na nossa vida. Como eu já disse em outras aulas, é por estarmos salvos que guardamos a lei. Nós não guardamos a lei para sermos salvos, porque guardar a lei não salva ninguém. Mas é porque estamos salvos em Cristo Jesus, então somos praticantes, participantes da lei. Vamos adiante? Veja só o texto. Devemos distinguir claramente entre a presciência de Deus e sua predestinação. É certo dizer que Deus previu todas as coisas, porque arbitrariamente decidiu fazer com que elas ocorressem. Então veja, não é certo dizer, perdão, eu falei é certo, né? Vou corrigir o que eu falei aqui. Não é certo dizer que Deus previu todas as coisas, porque arbitrariamente decidiu fazer com que elas ocorressem. Então há um erro muito grande, dizer, bom, Deus criou o plano de salvação, porque Ele fez o ser humano justamente para pecar. Ele colocou a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ali no jardim do Éden, somente porque Ele saberia que se colocasse o ser humano ia pecar. Não. Existem situações, queridos, que Deus colocou o ser humano para que ele utilizasse o seu livre-arbítrio. Tá? Quando Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, meus queridos, ali era um teste para a humanidade. Uma demonstração que o ser humano deveria fazer a Deus que o servia por amor, e não por tirania, e não por medo, e não simplesmente porque Deus tinha colocado nenhuma situação onde que ele pudesse pecar. Imagine que se no jardim do Éden não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, por exemplo, poderia ser o primeiro a acusar a Deus e falar assim: olha, o ser humano, Adão e Eva não pecam, porque aqui não tem nenhuma condição para eles pecarem, não tem nada aqui que o façam pecar. E eles não têm conhecimento, eles não sabem o que é pecado. Mas Deus, na sua infinita justiça e bondade, então Ele coloca ali algo que desse ao ser humano a oportunidade de escolher a quem ele iria servir. E infelizmente, o ser humano decidiu servir ao mal, decidiu servir a Lúcifer, decidiu servir a Satanás. Quando ele escolhe a decisão que a serpente oferece para eles, na verdade, tanto Eva quanto Adão escolheram servir a Satanás em vez de servir a Deus. Deus disse: se comer dessa árvore vocês vão morrer. Satanás disse: é certo que não morrereis. Então eles dão ouvidos a Satanás e não a Deus.
E aí então o que acontece? Deus nada mais é do que um Deus justo. Agora veja, Deus não é um Deus arbitrário, que diz, esse está salvo, esse está perdido, esse está salvo, esse está perdido. Da mesma maneira, nós temos o livre-arbítrio, Deus elege a todos a oportunidade é oferecida. E aí a pessoa ela decide, olha, eu quero servir a Deus ou não servir a Deus, eu quero estar ao lado de Cristo ou não estar ao lado de Cristo. Vejam só, Deus em sua presciência vê os eventos futuros praticamente como vemos o passado. A presciência não muda a natureza dos eventos futuros mais do que o conhecimento posterior pode mudar no fato histórico. Por exemplo, você deve conhecer sobre alguns fatos históricos. Talvez você conheça aí sobre a guerra de recessão, a guerra dos 7 dias, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Guerra Fria. Talvez você conheça todos esses fatos históricos. O fato de você conhecer esses fatos históricos não altera a história. Por exemplo, você conhece sobre Hitler. Mas o fato de você conhecer ou não conhecer sobre Hitler não interfere no fato histórico. Como Deus é onisciente, Ele não conhece somente o passado. Ele também conhece o futuro. Só que Deus não interfere na sua decisão. Ele já sabe o que você vai decidir. Ou seja, no final da minha vida, Deus já sabe se eu estarei salvo ou se eu estarei perdido. Só que Ele não interfere na minha decisão. Mesmo sabendo, Ele não fala assim, ó João, escolhe isso aqui. Não, Ele deixa que eu escolha. Ele me dá todas as oportunidades. O Espírito Santo de Deus sensibiliza o meu coração. Tudo que vem de bom que está no meu coração vem de Deus. Mas a decisão é minha. Eu posso mesmo conhecendo, como o jovem rico, por exemplo, conhecia muito sobre a palavra de Deus, conhecia muito sobre a Bíblia, guardava os mandamentos. Mas quando Jesus olha para o jovem rico e fala o seguinte, olha, deixa os teus bens, vende, dá aos pobres e segue-me, ele decidiu não estar com Jesus. Ele decidiu cuidar das suas próprias coisas porque tinha muito dinheiro e preferiu o dinheiro. Então, meus queridos, na decisão Deus não interfere. Isso é chamado de livre-arbítrio. Nós temos o poder de decidir de sermos salvos ou estarmos perdidos. Deus não vai lhe obrigar de maneira nenhuma a se salvar. Deus lhe dá a oportunidade da salvação, Ele te elege a salvação, mas Ele não te obriga a ser salvo. Se você não quiser ser salvo, se você quiser se perder, se você quiser morrer eternamente, é a decisão que você pode tomar. Mas espero em Cristo Jesus que você tenha no seu coração a decisão de estar para sempre ao lado de Cristo. Vamos adiante? Todos os que quiserem ser salvos por Cristo são os eleitos de Deus. Então veja, quem são os eleitos de Deus? Todos aqueles que quiserem ser salvos por Cristo. É o obediente que está predestinado desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Deus criou, fez o plano da redenção, o plano da salvação. Quem está predestinado a esse plano? Todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador. Deu para entender? É simples. Então, eu estarei predestinado à salvação desde que? Desde que eu aceite Jesus como meu Salvador. E se eu não aceitar? Eu não estou predestinado à salvação. Então eu posso mudar a história de predestinação. Então não é algo que eu não tenha participação. A minha participação é aceitar ou não aceitar. Eu posso aceitar Jesus como meu Salvador, ou eu posso dizer, não, eu não aceito. E aí eu não estarei predestinado. Se eu aceitar, consequentemente, isso é certo, Jesus virá para buscar os seus. Mesmo que nessa vida você morra, quando Jesus voltar, as sepulturas se abrirão e você levantará da sepultura e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que não passarem pela morte serão transformados. E todos, os mortos em Cristo e aqueles que não passarem pela morte, que forem transformados, irão às nuvens do céu junto de Cristo Jesus. Isso será maravilhoso. Mas tem o grande detalhe, eu tenho que aceitar. Não dá para achar que uma vez salvo, sempre salvo. Se eu ficar 40 anos na igreja e no último ano da igreja eu desistir de Cristo, estou perdido. Da mesma maneira, se eu tiver uma vida conturbada, eu demorar para aceitar Jesus, mas no último minuto da minha vida, como o ladrão que estava na cruz, eu aceitar a Jesus como meu Salvador, estou salvo. Então veja, depende da minha e da sua aceitação. Qual é o melhor momento? O melhor momento é agora.
O melhor momento é já. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero te dizer que o melhor momento é agora, imediatamente. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer com você daqui 10 minutos. Pode ser que um satélite caia em cima da sua casa. Eu não sei, é difícil, né? É quase que impossível, mas pode ser. Pensa só nas pessoas lá que a gente vive vendo na televisão aí de desabamentos na Bahia, agora esses dias, teve desabamento de terra, né? O cara estava bem sossegado, talvez assistindo uma aula como você estava na casa dele, e de repente a casa vem abaixo, por quê? Porque toda a encosta, toda a montanha soterra a casa dele. E aí? E se a pessoa não está salva em Cristo nesse exato momento? Está perdida. Se ela não entregou a vida a Jesus, se ela não aceitou Jesus como Salvador, está perdida. Então entenda, se há um momento para você decidir, tem que ser agora. Como eu disse, daqui 10 minutos você pode ter um infarto. Eu não estou desejando mal para ninguém, viu, queridos? Eu espero em Cristo que a gente viva com saúde até a volta de Cristo Jesus. Mas veja, nós não sabemos. Eu mesmo, eu estou aqui, vim de carro trabalhar. E se eu sair aqui de carro na hora de ir embora, acontecer um acidente comigo? Então o melhor momento é agora, imediatamente, entregar a vida a Jesus. Queridos, entendam o seguinte, pode ser, e como algumas pessoas pensam, né, falam assim, eu vou curtir a vida, eu vou viver de qualquer jeito, eu vou aproveitar bastante, e depois então eu entrego a vida a Jesus. Olha, pode até dar certo, mas é um risco muito grande. E se no meio do caminho aí a pessoa acontece alguma coisa e ela morre? Porque nós só podemos tomar uma decisão em vida. Depois que morrermos, queridos, não adianta ninguém orar por mortos. Tá? Não vai resolver. Ninguém vai mudar a situação depois que morrer. A oportunidade de salvação, ela é em vida. Você já deve ter visto a parábola do rico e do Lázaro. E ali deixa claro para nós, para aquele que lê a parábola, o seguinte: se você quiser uma oportunidade, examine as Escrituras em vida e conheça do seu Deus e tome uma decisão por Ele em vida. Não depois, quando não tiver mais tempo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quantos que vão dormir nessa noite e não vão acordar amanhã, queridos? Quantos que, por uma infelicidade, por um problema, perdem a vida? Agora, todos aqueles que vivem em Cristo, como Paulo dizia, se vivo por Cristo, morrer para mim é lucro. Por quê? Porque a morte será um abrir e fechar de olhos. Nós morreremos e esse tempo que estaremos mortos não será levado em conta. Por quê? Porque será imperceptível. Mas nós abriremos os olhos e a primeira visão que teremos será Cristo Jesus voltando nas nuvens do céu. E isso será maravilhoso. Mas para que isso aconteça, para que eu seja um eleito de Deus, predestinado à salvação, eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador. Então é bem fácil, é só aceitar que a salvação ela está disponível a todos. Vamos adiante? Queria ler para vocês agora, veja, o Pai derrama seu amor sobre todos os seus eleitos, que vivem no meio dos homens. São estas pessoas que Cristo redimiu pelo preço do seu próprio sangue, e em virtude de corresponderem à atração de Cristo através da inexcedível misericórdia de Deus, são eleitos para ser salvos como seus filhos obedientes. A eles é manifesta a abundante graça de Deus, o amor com o qual Ele nos tem amado. Todo aquele que se humilhar como uma criancinha, que receber e obedecer a palavra de Deus com simplicidade de uma criança, estará entre os eleitos de Deus. Você quer estar entre os eleitos de Deus? Como uma criança, receba e aceite e obedeça a palavra de Deus. É bem simples. É só aceitar. E quem aceita, obedece, tá? Vamos pensar o seguinte, né? Imagina só, eu fosse um ladrão de banco, né? E eu estivesse entrando no banco e apresentasse assim, me apresentasse, oi, eu sou ladrão, eu vim roubar o banco. E o policial, ele chegasse para mim e falasse, olha, se você roubar o banco, você vai ser preso. Ah, tudo bem, eu aceito, se eu roubar o banco, eu vou ser preso. Só que eu continuo e vou tentar roubar o banco. O que vai acontecer comigo, queridos? Eu vou ser preso. Agora veja, se eu obedeço e não roubo o banco, eu não vou ser preso. Então veja, o que adianta eu conhecer, o que adianta eu saber,
o que adianta eu conhecer tudo de Bíblia e não viver em conformidade com a Bíblia? Por exemplo, a Bíblia nos apresenta a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E ali é um padrão de conduta para a humanidade. Conheço os mandamentos. Mas quando um mandamento interfere no meu eu, no meu pessoal, eu falo, esse aqui eu vou deixar de lado. Estou errado. São 10 mandamentos, não são 9,5, não são 8, não são 7. Então os 10 é a vontade de Deus para a minha vida. Os mandamentos me salvam? Não. Mas quando eu guardo e pratico os mandamentos de Deus, eu estou demonstrando que eu estou debaixo da graça, que eu estou salvo em Cristo Jesus. Então veja, eu tenho que obedecer. E como a Bíblia diz, tenho que obedecer com simplicidade, com humildade. Eu não obedeço porque Deus é um Deus tirano. Eu obedeço porque eu amo a Deus e é muito melhor ser obediente. Existem pessoas que buscam a liberdade de maneira errada. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo? O filho pródigo tinha tudo na casa do seu pai. Só que a casa do seu pai tinha as regras. E ele queria viver sem regras. Ele falou, não, agora eu vou ser livre. E ele se tornou livre? Não. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele ia a festas, ele vivia dissolutamente. Mas quando o dinheiro acabou, ele não tinha mais nada. E ele se tornou escravo do seu próprio pecado. E as consequências do seu pecado caíram sobre a sua vida. Então, em vez de livre como era, ele se tornou um escravo. E andava agora sem o seu anel de filho e sem as suas sandálias, estava descalço. E eu quero te dizer que a condição do escravo naquela época era andar descalço. Tanto é que quando ele volta ao pai, quando ele vê que o melhor lugar era no lugar de obediência, no lugar do lado do seu pai, a primeira coisa que seu pai faz é tirá-lo da condição de escravo, colocando então um anel no seu dedo, vestindo com vestes novas e colocando nele a sandália nos pés, para mostrar que ele não era mais escravo do pecado. É assim que o nosso Pai nos trata, queridos. O mundo talvez ofereça às pessoas uma falsa ilusão de liberdade. Mas viver sem Cristo não é liberdade, e sim escravidão. A gente fala assim, vou me libertar dessas regras, vou me libertar da lei. Mas se libertar da lei é buscar a escravidão. Quando um bandido transgride a lei, ele é pego pela lei e se torna escravo, vai para a cadeia. É isso que você quer para a sua vida? Não. Então a lei, na verdade, ela nos liberta da escravidão do pecado. Quando nós então guardamos a lei, estamos protegidos. É como se fosse um guarda-reio que nos protege para cairmos no penhasco, no desfiladeiro. Nos dá a proteção então para que não venhamos a cair e sermos escravos do pecado. Vamos adiante? Veja só, em que sentido Deus endureceu o coração do faraó? Talvez você fale, puxa, mas ali Deus, ele mexeu com o faraó, né? Ele modificou a atitude do faraó. O faraó, será que tudo aquilo que aconteceu com o faraó, Deus decidiu, tomou a decisão do faraó? Veja, o faraó poderia ter modificado a decisão, mas o que acontecia com o faraó? O faraó estava tão afastado de Deus que o seu coração se endureceu. Eu quero ler para vocês Ezequiel 33, verso 11. Veja só. Ezequiel 33, verso 11 afirma que o Senhor não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta ao caminho e viva. Pedro acrescenta que o Senhor não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sendo assim, só podemos concluir que o endurecimento do coração do faraó não derivou de um arbitrário decreto divino de predestinação para a perdição, e sim de uma atitude de obstinada rebeldia por parte do próprio faraó. Em tudo isso, o faraó simplesmente colheu o fruto de sua própria obstinação. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, de acordo com Gálatas 6:7. Veja, entenda. Talvez existem pessoas que digam o seguinte, mas Deus é que fez com que o faraó agisse daquela situação. Na verdade, foi o próprio faraó que fez com que acontecesse aquilo que aconteceu no Egito. As pragas no Egito aconteceram por quê? Porque o faraó escolheu não aceitar a vontade de Deus. Ele aceitava, mas de mentira.
se afastava de Deus, voltava a não acreditar, o coração endurecia. Quando a Bíblia diz que o coração do faraó endurecia, porque ele estava tão afastado de Deus, ele se achava o próprio Deus. Sua obstinação pelo poder era tão grande que fez com que então ele e seu povo perecessem e sofressem as pragas que sofressem, a partir do ponto dele perder o seu próprio filho por uma das pragas. Queridos, Deus não interfere. Se o faraó tivesse tomado a decisão de se arrepender e aceitar Jesus como Salvador, na época, no caso, Jesus ainda não tinha vindo a esse mundo, mas se o faraó então se arrependesse e tivesse então mudado de vida e exaltado a Deus como o Senhor desse mundo, eu quero dizer a você que o destino ali talvez seria outro. Deus poderia ter mudado todas as pragas e as pragas nem poderiam ter caído. Mas o que acontecia? Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já sabia tudo o que iria acontecer com o faraó. Mas Deus não foi arbitrário com o faraó, fazendo, não, eu vou manipular o faraó para que as coisas aconteçam dessa maneira. Não, o faraó não foi o fantoche. As decisões do faraó foram tomadas justamente por ele estar afastado de Deus. Vamos pegar outro, se você pegar outro monarca, por exemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele se achava tão bom e dificilmente aceitava as coisas de Deus. Mas quando no caso Daniel, se demonstrava um conhecedor de Deus e através de Daniel, através de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor, ele via as maravilhas de Deus, ele exaltava o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e Abednego. Só que veja, Nabucodonosor ainda levou um tempo para aprender e se converter. Nabucodonosor chegou ao ponto de estar comendo a comida de animais, estar pastando, para depois disso então tomar uma posição sobre Deus. O faraó não. O faraó, ele não se decidiu em momento nenhum por Deus. Ele talvez até dizia, mas no fundo do seu coração estava duro. Sabe quando você joga uma semente numa terra dura e ela não nasce? É justamente o que acontecia no coração do faraó. A mensagem chegava, ele via, percebia, mas era só distrair um pouquinho, ele já não mais aceitava aquilo que Deus havia mostrado, aquilo que Deus havia revelado. Então veja, vou ler mais uma vez Gálatas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos adiante. Vejam só, queridos, Deus sabe realmente quem vai ser salvo e quem se perderá. Isso Deus sabe, porque Ele é perfeito em conhecimento. Vejam só, e conhece todas as coisas, inclusive o que há de acontecer. Mas esse conhecimento divino, que é absoluto, mas não causativo, não restringe de qualquer forma a liberdade humana de escolher o caminho da salvação ou da perdição. É o que eu tenho falado desde o começo da aula aqui para vocês. Deus sabe, mas Deus não interfere. Deus não interfere na sua decisão. Ele elege, mas Ele não seleciona. Então veja, Deus sabe qual é a tua decisão no futuro? Sabe. Por exemplo, eu estou aqui na sala com 2 meninos. Deus sabe o que esses 2 meninos vão decidir para a vida deles no futuro. Deus sabe o que eu vou decidir para a minha vida no futuro. Mas Ele não interfere na minha decisão e nem na decisão dos meninos que aqui estão comigo. Nem eu não posso decidir por eles, eles é que têm que decidir por eles, eu só posso decidir por mim. Então é assim que funciona. Deus conhece, Deus sabe, Deus dá todas as oportunidades, mas a decisão, ela vem de mim. Esse é o livre-arbítrio. Vamos adiante. Queria ler para vocês aí mais um trecho que a Bíblia diz, juntando com alguns textos. Vejam só. A Bíblia deixa claro que o mesmo Deus que faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, a oportunidade ela é dada para todas as pessoas. Também oferece salvação a todos igualmente. Ele não apenas ordena que o Evangelho seja pregado a toda a criatura, mas também convida a todos vós que tendes sede, vinde às águas.
Então não é somente para um grupo selecionado, queridos. Não pense você assim, só tem... Talvez você já tenha escutado isso por aí, né? Não sei quem falou, mas... Talvez você tenha escutado, somente 144 mil que já estão eleitos, é esses que serão salvos. Cuidado com esses tipos de interpretações erradas de Apocalipse aí, viu, queridos? A oportunidade dada a todos. Todos que tiverem sede podem vir às águas e beber da água da vida que é Cristo Jesus. Vejam só, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra de Deus nos diz em Mateus 11, 28. O mesmo conceito de imparcialidade divina é apresentado pelo apóstolo Pedro em sua declaração. Veja, Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, veja, e faz o que é justo, lhe é aceitável. Quem é o eleito então? Aquele que teme a Deus, aquele que aceita a Deus, aquele que serve a Deus. Você quer ser um eleito de Deus? É como eu te disse, aceite a Jesus como teu Salvador, é a primeira decisão. Confia, o primeiro milagre na tua vida é confiar em Deus. E depois, é viver em conformidade com a palavra dEle. Todos os dias, melhorando, crescendo em Cristo a cada dia. Fácil, não é? É só praticar isso e não tem erro. Você será um predestinado à salvação. Vamos adiante. Veja só, alegar que todos os seres humanos já nasceram individualmente predestinados para a salvação ou para a perdição, implica na rejeição das declarações apostólicas de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Veja, Deus deseja que todos sejam salvos. Então dizer que uns já estão destinados à perdição e outros já estão destinados, predestinados, à salvação, isso vai contra o que a própria palavra de Deus nos diz. E que nenhum pereça, veja só, senão todos que cheguem ao arrependimento, de acordo com 2 Pedro 3,9. Como poderia o apóstolo Paulo haver instado a que todos, em toda a parte, se arrependam, se nem todos pudessem se arrepender? Então veja, nós teríamos aí uma incoerência bíblica, achando que somente um grupo, somente um pouco de pessoas, então, participariam da salvação. Como eu disse, a oportunidade, ela é dada a quem? É dada a todos, queridos. A todos aqueles que aceitarem, a todos aqueles que quiserem. Então, não importa se você é loiro, se você é preto, negro no caso, se você é africano, se você é jamaicano, se você é japonês, de pele amarela, de pele vermelha, se é um índio, não importa qual é a sua nacionalidade, não importa se você é rico, se você é pobre, se você gosta do frio, se você gosta do calor. Eu quero dizer que a oportunidade é dada para qualquer tipo de pessoa desse mundo, quer ela esteja onde estiver. A oportunidade é dada a todos. O que tem que de encontro à oportunidade? A decisão. Se eu me decido por Cristo, sou um eleito de Deus predestinado à salvação. Se eu não me decido por Cristo, não sou um eleito de Deus, não estou predestinado à salvação. Então é simples de entender, né? Vamos adiante. Quero ler para vocês Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos adiante? A Bíblia, como eu já disse a vocês várias vezes, ela não nos ensina a seleção, mas nos ensina a eleição. Você percebeu a diferença, né? Você não é uma pessoa selecionada. Por exemplo, vou pegar aqui essas duas canetas aqui. Um dia eu explico isso, o povo de Israel tinha uma diferença para a cor, o azul e o vermelho.
Tá? O azul simbolizava aqueles que eram de Deus e o vermelho simbolizava aqueles que não eram. Um dia eu explico isso para vocês. Mas vamos lá. Então vamos pensar essas duas canetas aqui. Então Deus olhou, esse aqui é uma pessoa e essa aqui é outra pessoa. Elas não decidem nada. Né? Então Deus olha para essa azul e fala assim, bom, você salva. Deus olha para essa aqui e fala, você perdida. Não, não é assim que funciona. Funciona assim. Essas duas pessoas olham para Deus, conhecem a Jesus e falam, eu me decido por me salvar. E essa aqui olha para Deus e fala, eu me decido também. Poderia ser o seguinte, essa aqui fala, não, eu me decido me perder. Aí ela se perde. Então veja, vamos imaginar que as duas se decidiram para a salvação. Está aqui, as duas decididas à salvação. São duas eleitas de Deus. Então, eleição não é seleção. Deus elege, Deus dá oportunidade. Mas eu tenho que aceitar ou não aceitar. Tá legal? Vamos adiante? Quero ler 2 textos bíblicos para vocês. Os 2 de Efésios. Veja, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mais abaixo, no verso 12 e 13, do mesmo capítulo 2, veja, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Cristo, ele é o fator fundamental para a minha e a sua salvação. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador é um eleito de Deus e tem a oportunidade da salvação. Fomos vivificados em Cristo Jesus. Vamos adiante? Não é, queridos, a falta de eleição que leva o homem à ruína eterna. É o seu pecado e a falha em aceitar Jesus como Salvador. Então veja, eleição tem para todos. Todos nós somos eleitos de Deus. Deus quer que todos se salvem. Mas veja, o que acontece? O homem, muitas vezes, prefere o pecado. Atos 17, verso 30, vejam. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus não leva em consideração o tempo que você não o conhecia, que você não sabia quem ele era. Mas a partir do momento que você o conhece, você tem que tomar uma decisão. Ou aceita ou não aceita. E essa decisão é sua. Tá? Existem pessoas nesse mundo que preferem o pecado? Sim. Existem pessoas nesse mundo que preferem ficar longe de Deus, até blasfemam contra Deus, escarnecem de Deus, fazem de Deus uma piada, acham que servir a Deus é coisa de gente sem cultura, sem conhecimento, de pouca educação, né? Gente que talvez não tem grandes conhecimentos científicos, né? Se acham muito sábios, até mais sábios do que o próprio Deus, a ponto de achar que não precisam de Deus para a sua vida. E preferem os seus pecados. Então onde que está a falha? A falha está nisso, em não aceitar Jesus, e não se considerar um eleito de Deus. A eleição tem para todo mundo, tá bem? Vamos adiante? Marcos 16, do verso 15 ao verso 16, veja. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja, é para pregar somente para um grupo pequeno, só para um grupo predestinado? Não, Deus falou, prega para todos, para toda a criatura, pregue a todos, mas quem vai ser salvo? Aquele que crê, aquele que aceitar Jesus como Salvador. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
e não for batizado, esse vai se perder. Tá legal? Vamos adiante? Sumiu aqui na minha tela. O texto aí, se lê para mim, por favor, é só embaixo. Atos. Isso, voltou aqui para mim. Deixa eu só chegar, gente. Eu vou acompanhar aqui. O tablet ele deu uma apagadinha. Mas, isso. É Atos. Eu vou pegar da tela do computador. Vocês não estão vendo aqui, mas os meninos estão me ajudando. Eu vou ler na Bíblia, Atos 16, no verso 27 até o verso 34. Só um minutinho. Eu tenho lido aqui para vocês no iPad porque é mais prático, é mais rápido. Mas máquina falha e acabou de falhar. A bateria estava fraca, eu não vi. E ele deu uma desligada para avisar que a bateria está acabando. Então eu vou ler para vocês Atos 16, do verso 27 ao verso 34. E a palavra de Deus nos diz assim. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-o para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo não disse para ele: olha, é o seguinte, você não pode fazer nada. Se você tiver predestinado, você vai ser salvo. Se você não tiver predestinado, você não vai ser salvo. Não, veja o que Paulo disse. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos e da sua casa. E naquela mesma noite, deu-lhes, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-o para sua própria casa, lhe pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Veja a situação aqui. O carcereiro, vendo as maravilhas de Deus através de Paulo, através de Silas, ele diz o seguinte: o que eu devo fazer para ser salvo? Ou seja, qual é a minha atitude? Qual a decisão que eu devo tomar para a minha salvação? Paulo diz o seguinte para ele: olha, crê, você, e não somente você, mas você e sua casa, então você vai ser salvo. E aí então Paulo vai à casa dele, Paulo então estuda as escrituras com o carcereiro e com a sua família, e depois então deles conhecerem a Deus, depois deles aprenderem quem é esse Deus maravilhoso, então eles participam da salvação. Queridos, veja que não há aí nenhum indício de uma seleção prévia, não há aí nenhum indício que eles não tiveram parte ativa na decisão de Deus. Deus deu a eles a oportunidade, mas como eu disse a vocês, eles tiveram que tomar uma decisão por Cristo Jesus. Eles tiveram que decidir aceitar. Então veja, depois que eles aceitaram, depois que eles conheceram, foram batizados, então aí eles tiveram a oportunidade da salvação. Então veja que então não é questão de seleção, é questão de eleição. Foram eleitos de Cristo, participantes da salvação de Cristo, através da eleição provida por Deus. Nada de seleção, e sim eleição. E nessa eleição tiveram que tomar então uma decisão. Vamos adiante? Agora voltou aqui, viu, queridos? Vamos ver se a bateria dá para ir até o final. Romanos 8, do verso 31 ao verso 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica? Quem é o que condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito:
Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você entende? Ninguém, nada pode te separar do amor de Deus. Ele é oferecido a você todos os dias, mas desde que você aceite. O que adianta Deus estar à sua porta batendo, se você não abrir a porta? A palavra de Deus em Apocalipse nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei junto com ele. Você tem abrido a porta para Jesus? Essa é a questão que você tem que fazer a você mesmo todos os dias. Vamos adiante? Você entendeu nessa noite então o que é eleição? Você entendeu o que a palavra de Deus nos diz sobre eleição? Perceba, todos nós somos eleitos de Deus? Sim. Somos selecionados por Deus? Não. A Bíblia ela fala de eleição e não de seleção. Todos nós estamos salvos? Sim. Mas devemos permanecer salvos, porque podemos ainda nos perder. Quem está salvo? Que eu disse todos, né? Mas quando eu disse todos, eu me referi todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. A salvação é de graça? Sim. Uma vez salvo, sempre salvo? Não. A salvação é de graça, mas permanecer salvo tem um preço. E o preço qual é? É ser fiel à palavra de Deus todos os dias. É ser fiel à vontade de Deus todos os dias. Se você for fiel a Deus todos os dias de sua vida, eu quero te dizer o seguinte, meu querido aluno: você é um eleito de Deus. Você é um predestinado à salvação. Bem simples de entender. Mas quero deixar bem claro que você pode mudar essa história. Então, há o fator humano de interferência, e esse fator humano é chamado de livre-arbítrio. Tá? Deus não lhe obriga a ser salvo. Deus te dá a oportunidade, mas não te obriga. Nós estamos encerrando a aula dessa noite. E qualquer dúvida sobre o assunto, sobre o tema que nós decorremos dessa noite, você pode mandar para nós um e-mail. O e-mail nosso é alunoead@fatec.com.br. Manda aos cuidados do professor João Brás. Qualquer dúvida, alguma pergunta, algum questionamento. De repente você é de uma linha calvinista e você pensava o seguinte: olha, professor, eu acreditava que uma vez salvo, sempre salvo. E o senhor colocou de uma maneira diferente da que eu penso. Você pode, de repente, colocar seu questionamento, eu estarei respondendo. Se o e-mail chegar até mim, eu estarei respondendo aí os seus questionamentos. Tá legal? Quero desejar a você uma boa noite, que você esteja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e fique com Deus, tá? Boa noite.